Boas pessoal, daqui fala Rita e sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast incrível! E vai, bola chuta, Rita tenta imitar o Feromonas e não consegue. Rita tenta mais uma vez e não consegue. Rita tenta um terceiro áudio e fica ainda mais uma grande porcaria. Até que Rita desiste. Rita desiste e grava o podcast normalmente. Boa tarde, malta. Esta fui eu a tentar imitar o Feromonas e depois eu a tentar imitar um comentador de futebol. Agora estou a tentar imitar um jornalista. E de seguida vou então imitar-me a mim mesma. Como é que foi a vossa semana? A minha foi um carrossel de emoções. Então, vamos aí começar com uma pergunta que inquieta toda a gente. Quem na minha audiência é que conhecia o Feromonas? É esta a questão mais importante deste episódio. Depois de responderem, obrigada, até para a semana. Estou a gozar, ainda aqui estou. Eu não conhecia o Feromonas. Fiquei a descobrir que ele tinha uma introdução dos seus vídeos de YouTube fantástica. E porque é que eu agora o conheço? Porque eu gosto, sou gamer. Eu sou gamer e agora vejo os vídeos dele para aprender a jogar jogos de computador. Mentira. Não é essa a verdade, não me lembro porque é que me deparei com tal introdução de vídeos do YouTube, mas acho que era, valeu muito a pena tentar imitar, compreendem? Acho que este podcast nunca teve tanta qualidade como até ao dia de hoje, devido a esta introdução fantástica. Passando agora à normalidade, que costuma ser um episódio feito por mim, vou-vos contar o que é que foi a minha semana, como se isso fosse muito interessante e contribuísse imenso para a vossa felicidade. Ora bem, segunda-feira, como qualquer outra pessoa normal na fase adulta, não é? Fui trabalhar. E deixem-me desde já dizer que esta semana foi, assim, atingi picos de stress inimagináveis, porque tinha que pôr reações que nunca meti, bastante importantes para o progresso da porcaria da tese. E isso afeta-me bastante. O sono, o cérebro e o bem-estar no geral. Portanto, valeram-me os joguinhos que levei para jogar a hora do almoço. E valeu-me a ajuda do chefe, claro. Para meter as coisas, não é? Fazer as coisas. Mas pronto, o que vale é que a semana foi curtinha no que toca ao laboratório, porque foi só segunda, terça e quarta. Na quinta e na sexta tive uma conferência, que alguns de vós podem ter tido a oportunidade de ver o póster que fiz e os brindes que trouxe. Então foi uma conferência organizada pela Sociedade Francesa de Química e era uma conferência de tipo regional, ou seja, do sudoeste de França. Portanto, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, essas cidades contaram com, ou melhor, Bordeaux contou com a participação de investigadores dessas cidades, de vários temas. Nenhum deles estava particularmente ligado àquilo que eu faço, mas acabou por ser uma conferência super interessante porque, ou seja, mesmo que os títulos e os resumos das palestras que iam haver não pareciam estar relacionados com o que eu faço, depois houve 2 ou 3 que foram muito úteis para me dar algumas ideias, porque há uma coisa que não andamos a conseguir bem fazer, então estive lá a discutir com uma senhora de outra área e foi bastante frutífero nesse aspecto. No que toca a brindes, que é o que mais interessa, não é? Por acaso foi bem fixe, nunca tinha ido assim uma conferência com tanto brinde, porque cá normalmente só dão um identificador que pomos ao pescoço e depois até temos que devolver no final e dão tipo um lápis e um bloco e é isso, pronto. E o livro de resumos nem sequer imprimem, tipo consultamos no site e tal feito. Aconteceu mesmo nesta conferência, só que depois, como eles tinham imensos patrocinadores, tipo a Merck, que é uma empresa bastante reconhecida na área da química, a Advion Interchim, a TCI, que é tipo um dos maiores fornecedores de reagentes químicos no nosso laboratório, e acho que globalmente, não é? Globalmente na Europa. Pronto, então, eles tinham lá stands e dava para irmos discutir com eles certas dúvidas que tínhamos e depois, sobretudo, trazer os brindes, pronto, porque a maioria deles não nos interessava nada porque aquilo é tipo direcionado a pessoas que mandam em laboratórios e podem efetivamente comprar reagentes e equipamentos a eles, não alunos de doutoramento que estão ali só mesmo para ganhar uma canetinha, uma canequinha, um saquinho, uma t-shirtzinha, um caderninho e tudo o que possa ganhar. Então, fiz de portuguesa,
que sabe pedinchar e trouxe tudo. Tudo o que havia, eu trouxe. Exceto de uma banca que era da Huber, Huber, que é uma empresa de chillers. São tipo aparelhos que temos no laboratório, basicamente são refrigeradores, se é assim que se diz em português. Pronto, aquilo baixa a temperatura da água, ou baixa a temperatura de um líquido refrigerante qualquer que para lá circule e ajuda-nos a condensar vapor a líquido, neste caso. Pronto, e então era uma empresa que vende esse tipo de equipamentos e o senhor era tipo mais velho e estava bué sério, estão a ver? Então estava toda a gente com medo de ir lá e andei a adiar. Quando finalmente ganhei coragem, o homem tinha arrumado tudo para se ir embora. E então não ganhei um livrinho incrível de post-its que ele tinha, que me fazia muita falta desde já. Por isso é. Mas a senhora da Merck apontou o meu nome no caderno e eu acho que nunca me vão dar emprego lá porque eu trouxe tudo. E depois de trazer tudo, imaginei ela, de vez em quando ia adicionando um brinde ao seu repertório. Portanto, ao início estavam lá cadernos e canetas e eu fui, tirei uma caneta e um caderno. Depois, ao fim de um bocadinho, ela meteu um pino e eu fui lá buscar o pino. Até que ela meteu uma caneca. Quando eu achei que ela já não podia pôr mais nada, ela meteu uma caneca. E se vocês ainda não viram a caneca, vocês vão ver a caneca que é linda, linda, linda. Vou deixar lá no Instagram, nos destaques. E eu vi aquilo e fui lá. Não tem mais nada. Olha, desculpa, posso tirar? E ela olha para mim com uma cara do género. Mas não te chega já. Não te chega já de roubar coisas. E eu, não. Efetivamente não chega. Estou a gozar. Ela não disse isso. Ela pensou isso, transmitiu isso na sua cara, porém disse, sim, podes. E eu, ótimo. Porque mesmo que dissesse que não, eu tirava e fugia. E então assim foi. Tenho, neste momento, mais 2 canecas cá em casa, o que dá muito jeito. Já que estamos sempre a partir copos e canecas nunca partimos. Acho que vamos só começar a beber tudo de canecas. Como um verdadeiro tasco, não é? E foi isso. Depois, outra componente que normalmente gosto de avaliar e tomar atenção nas conferências é a comida. Portanto, a qualidade dos coffee breaks e do almoço e isso tudo. E aqui em França não costuma ser grande coisa, porque é tudo petisquinhos, estão a ver? É tudo em doses para pintainhos e eu tenho fome, eu sou uma pessoa que come muito. E portanto, primeiro foi difícil distinguir o que era vegetariano ou não, porque eles não identificam. E às tantas a pessoa olha e não sabe se aquilo é um foie gras ou se é um hummus, estão a perceber? E então tive lá que arranjar alguém que provasse as coisas antes de mim, mas mesmo assim era difícil concluir de que é que era feito, de que é que eram feitas as sandes e etc. Na quinta-feira até foi tranquilo porque tinha uma banquinha de saladas que vocês escolhiam, olha, ponha edamame, ponha milho, ponha não sei o quê. Mas na sexta-feira isso já não existiu, então passei fome. Literalmente sexta-feira não tive tempo para o pequeno almoço, o almoço passei fome, o lanche passei fome, porque aquilo são bolos pequeninos, pronto. E, contra todas as expectativas, cheguei a casa sexta-feira, comi uma sopa, preparada para ir jantar a seguir, porque estava com falta de açúcar e tudo no sangue, porque mal tinha comido o dia inteiro, e vomitei, não é? Comi a sopa, vomitei, foi tipo 2 segundos de diferença. Portanto, malta, se tiverem algum médico a ouvir isto e me saiba dizer qual é a relação entre isto e o episódio de vomitar da outra semana, não é? Depois de Praga não, ainda em Praga, e me saiba dizer a razão deste problema, por favor, eu fico grata, ok? Porque há modos que não gosto de desperdiçar comida, ok? Seja ela de origem animal ou vegetal. Portanto, é isso. Depois de vomitar, o que é que qualquer pessoa normal faz? Não sei o que é que qualquer pessoa normal faz. O que eu fiz foi comer noodles. Portanto, vomitei, mas eu preciso de comida. Portanto, obriguei-me a comer noodles. E a seguir fui-me deitar e não me mexi, que era para aquilo, para o corpo absorver, estão a ver? E foi o que aconteceu. Portanto, sexta-feira, normalmente é um dia que eu adoro chegar a casa e ter um serão enorme pela frente, ir-me deitar tarde, tipo, porque não tenho horários no fim de semana, não é? Para cumprir. Esta sexta-feira cheguei a casa, comi sopa, vomitei, comi noodles, fui-me dormir, não é? Do bom português, fui-me dormir às 8 da noite. Vossas, 7 da tarde. Foi isso que aconteceu. E depois, como qualquer pessoa, o que é que qualquer pessoa normal faria sábado ao almoço? Se calhar comia uma canjinha, ou comia... está a haver explosão! Olha a explosão! Quando ele bate com a panela no chão e perturbava o funcionamento do podcast. Continuando. O que é que eu estava a dizer? Pois é destas, não é? Interrompem uma pessoa esquece. Ok, já me lembro. Então, e depois ainda por cima ela está gaga hoje. Isto está muito complicado, malta. O que é que qualquer pessoa normal, depois de vomitar, ter um serão atribulado ao nível do estômago, faz?
vai comer uma canjinha, vai comer uma torradinha, beber um chazinho, não é? Uma coisa leve. Ok, o que é que eu fiz? Fui comer um rodízio brasileiro. Pá, foi logo, estava combinado, eu não ia desmarcar, estão a perceber? Então fui com uma malta brasileira, que acho que já vos tinha falado deles aqui. Conheci um dos rapazes, conheci nas aulas de francês e depois ele apresentou-me aos restantes, que já estão cá há mais tempo em França. Pronto, e como partilhamos a língua, os nossos encontros são sempre, tipo, voltar a casa nesse aspecto, não é? Só falamos português. E pronto, então fomos ao rodízio brasileiro com eles. E, não superou as expectativas, imagina, não estava nada de especial. A carne, ok, o que o rodízio é brasileiro, mas a carne há de ser de França, portanto não tinha assim uma qualidade por aí além. Honestamente, guardei um cheque de carne para comer. Não é que tenha guardado, porque por acaso ainda tinha 2, mas guardei um deles para este almoço de sábado e sinceramente a carne nem sequer me soube bem. Portanto, acho que estou sem grande esforço a tornar-me a caminhar para ser vegetariana. Pronto. E pronto, é isso. O convívio foi muito bom, a comida que é bem, tipo, não volto a repetir, acho eu. Depois, à noite, como talvez alguns de vós possam ter visto, tivemos uma noite de jogos também com eles, porque já andámos há algum tempo a tentar combinar. Porque sabem, às vezes é difícil arranjar pessoas que gostem de jogos. Nós chamamos de jogos de sociedade. Tipo, a tradução literal é jogos de sociedade. Em francês diz-se jeu de société. Portanto, Monopólio ou os outros que falei aqui já há uns podcasts, há uns episódios atrás, tipo Salada de Pontos, o Catan de cartas, o de tabuleiro, pronto, por aí, não é? Esse tipo de jogos. Portanto, ninguém joga dinheiro aqui, só jogos mesmo. E pronto, e às vezes é difícil arranjar pessoas que tenham predisposição para isso, tipo, que gostem e que também se deem para aprender jogos novos e regras novas e não sei o quê. E então, apesar de até termos, tipo, às vezes planos ao fim de semana com este amigo ou aquele, raramente é jogar jogos. Pronto, tínhamos essa vontade e essa rotina com a Janine, que era uma moça que esteve a fazer mestrado lá no laboratório, também já falei dela aqui noutras vezes. Mas pronto, ela entretanto foi-se embora e até tentámos continuar a manter essa tradição, meio que com jogos online, mas tipo, não é a mesma coisa. E então, pronto, perdemos um bocado essa rotina. Mas então combinámos para eles virem cá ontem e pronto, e tipo lá no grupo, nós somos ainda alguns, estão a ver, e eu não tenho assim tanto espaço aqui em casa. E então perguntei quantos, tipo, quem vem reage a esta mensagem, que era para ter uma ideia, se tinha, sei lá, arranjar cadeiras ou isso, pronto. E então a malta começou tipo a pôr um like, até que houve uma rapariga que reagiu com o número 2, porque ela já tinha dito que tinha cá uma amiga a visitar, então que trazia o amigo. Até cá um rapaz que responde com o número 7. E eu, como assim? Não vais trazer 7 pessoas? Tipo, às tantas. Imaginem, até à hora deles chegarem, eu ainda não tinha esclarecido na minha cabeça se ia receber 10 pessoas ou 10 pessoas mais os 7 amigos deste rapaz. Estão a perceber? Felizmente, foi só esse rapaz. Porque aquele 7, não sei, devia ser a soma dos que já tinham reagido até lá. Bom, enfim. Ainda assim, fomos imensos, tipo 10 no total. E eu tenho 3 cadeiras que funcionam cá em casa, o sofá com 2 lugares e depois 2 cadeiras ponto de cair e um banquinho que eu achava que se usava para eu, sendo baixa, chegar aos móveis lá acima para ir buscar taparoeiros e assim. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Nós chamamos um taburé, em Portugal chama-se banco, acho eu. Pá, estão a perceber? Aqueles até que se podem dobrar e não sei o quê. Então, vou-vos dar um novo uso para esse banco, que é fazer cocó. Ou seja, sentam-se na sanita, metem os pés em cima do banquinho, que é para as pernas ficarem mais elevadas, tipo ficar assim um ângulo desde o joelho até ao vosso periquito ou passarinho, não sei bem, depende do que é que vocês aí tiverem no meio das pernas, porque essa é a posição normal de fazer cocó. E se vocês não usarem esse banquinho para isso e puserem os pés normal no chão, tem um ângulo de 90 graus, não é? Entre o tronco e as pernas e então não está favorecido. Conseguiram assimilar esta informação? Pois, eu enquanto pessoa baixa, que toda a vida compro bancos daqueles só para me pôr em cima e chegar a sítios que não consigo de outra forma, fiquei chocada. Mas é para isto que os meus amigos brasileiros... Ouch, aleijei-me. É para isto que os meus amigos brasileiros utilizam esse banco. Ficam a saber. Mas pronto, cocó à parte. Depois estivemos a jogar 2 jogos. Um chama-se
Dirty Minds. Foi o cunhadinho que deu ao meu Namu. E basicamente tem que, tipo, dar pistas em relação a uma palavra. Ou seja, os outros jogadores... Há um jogador que lê a carta e os outros jogadores têm que adivinhar a palavra. E a palavra é tipo uma palavra super inocente. Imaginem, garfo ou o que for. Estão a ver? Imaginem, olha, tatuagem. Se a palavra for tatuagem, as pistas é que vão ser bem perversas. Então vai ser tipo... podes ter isto no meio das pernas. Tens de ser picada várias vezes, não sei o quê. Pronto, é assim pistas um bocado perversas, mas depois a palavra é super normal. E então é engraçado ver as reações das pessoas quando ouvem a pista e depois a palavra não tem nada a ver com aquilo que elas pensaram ao início, estão a perceber? Então, jogámos esse jogo. E depois experimentámos outro que já comprei há algum tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de jogar porque mínimo 3 pessoas e lá está, ainda não tinha arranjado um bom grupo para isso, que se chama Saboteur. Não sei se já algum de vós jogou, mas é tipo, recomendo, é bué fixe. Aquilo basicamente são distribuídas cartas no início, vocês ou são um sabotador ou uma boa pessoa, não é? Obviamente eu fui boa pessoa, porque eu sou boa pessoa e calha-me sempre a carta de boa pessoa, é assim, não funciona de outra forma. E pronto, e então calhou-me essa carta, não é? E depois eu tinha que chegar... todos têm como objetivo... Ou seja, as boas pessoas têm como objetivo chegar ao ouro e o sabotador tem como objetivo não permitir que os outros cheguem ao ouro. Pronto, e depois aquilo é um jogo assim um bocado... Faz lembrar o polícia e o ladrão, tem que fazer um bocado de bluff para não revelarem se são bons ou maus e construir o caminho juntos. Portanto, no final desse jogo, durante a ronda acaba por haver 2 equipas, que é a equipa das boas pessoas e a equipa das más pessoas. Pronto. Então foi assim, gostei muito, só que como perdemos bué tempo, não é perdemos bué tempo, mas como jogámos mais tempo o Dirty Minds, depois só deu para uma ronda de Saboteur e fiquei com pena, mas também toda a gente gostou muito da sua reaju, portanto havemos de repetir o serão de jogos, foi isso que eu disse lá atrás em francês, porque eu sou muito fluente em francês, como podem ver. Domingo, o que é que eu fiz? As expectativas eram muito altas, eu como sempre planei mais coisas do que o tempo que tenho me permite fazer, não é? Portanto, tinha planeado ir à piscina, acordei às 11h30 e a piscina fechava à 1h, portanto, o plano foi com o Boda, ninguém foi à piscina. Depois pensei, ok, vou só aqui fazer isto e vou visitar o museu grátis. Lembram-se há um mês, quando eu disse que aos domingos, no primeiro domingo de cada mês, é grátis ir visitar o museu? Pois bem, então eu não fui. Da outra vez eu tinha-vos dito que vos atualizava, não atualizei porque não fui. Tive preguiça e não saí de casa. E hoje, vocês perguntam-se, então foste? Não, fiquei em casa. Porque comecei a preparar aulas. Já sabem que eu vou ser prof, não é? Professora doutora. E então tive que preparar aquela aula do projeto de Biologia apresentada em inglês, não sei o quê. Porque vai ser daqui a 1 semana e meia e amanhã tenho que mandar lá mensagem no Moodle aos alunos a dizer, olha, não se esqueçam, tenho que preparar isto e aquilo. E então para eu própria saber o que é que eles tinham que preparar, tive que estar a preparar a aula, compreendem? E eu achava que isso me ia levar tipo meia hora e levou-me 4. É assim, eu não sou paga para isto, ok? Não sei se estão a par, mas só me pagam pelas horas que eu vou dar aula, não pelas horas de preparação. Mas, ainda assim, devo dizer que estou bem da contente. Tipo, imaginem, custa-me um bocado, ao fim de 2 horas já estava farta de estar ao computador. Mas, foi giro, estão a ver? Imaginem, tive que aprender coisas sobre um novo tema, porque como aquilo é biologia e não é a minha área, ainda por cima é epigenética, nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Tive que estar a ver uns vídeos do YouTube para me inteirar do tema, depois tive que fazer uns exercícios, tive que ir pesquisar frases tipo artigos e assim para ter certeza que não estava a escrever merda, não é? Estive assim a preparar, depois estive a preparar um Kahoot, que é tipo um questionário, para aqueles de vós boomers que não sabem o que é um Kahoot, é um questionário interativo, portanto eu vou projetando perguntas e eles nos telemóveis vão respondendo e depois aquilo vai tipo atualizando quem é que está a ganhar e não sei o quê. Quando tinha o Kahoot feito, cheguei à conclusão que a conta básica não funciona para mais do que 10 participantes, então tive que transferir aquela porra toda para outro site, parecido com o Kahoot, que é o Mentimeter. Pronto, então perdi a tarde toda nisso, foi o que aconteceu. Mas devo-vos dizer que, sobretudo destes alunos, que vão ter uma professora que faz slides PowerPoint incríveis, ok? Porque eu preparei toda uma apresentação e estou muito contente. Só que eu adorava era que isto tivesse havido aqui um pequeno desfazamento, ou seja, amanhã e terça eu vou estar numa formação de como preparar aulas. No entanto, hoje já tive que preparar uma aula sem ter tido essa formação antes, compreendem? Portanto, espero bem que as 4 horas que perdi hoje não tenham sido em vão e que tenha preparado aquilo como deve ser. Portanto, é isso. Agora,
efetivamente os meses de fevereiro e março vão ser um bocado atarefados no que toca a preparação de aulas e dar aulas. Esta semana, para além dessa formação que vai ocupar tipo, todo o dia de segunda e terça, na quarta de manhã também tenho que ir reunir com um professor de outra cadeira que eu vou dar aulas, pronto. Enfim, é demasiado tempo, mas estou ao mesmo tempo bem feliz porque é uma coisa que gosto mesmo de fazer, estar ali a ver qual é a melhor maneira de ensinar aos miúdos, já, mais uma vez, sou velha de 40, mas pronto, de transmitir conhecimento e de discutir com eles e assim. Por isso, malta, é isso, foi a minha semana. E antes de me ir embora, queria só comentar ao nível de entretenimento que eu consumo nos serões da semana, não é? Portanto, morangos com açúcar, esqueçam, nunca mais na vida vou comentar aquilo. É uma bizarria, cada vez está pior. Já tinha dito isso no outro episódio. Assim, não é isso, ficam a saber. A partir da próxima semana, volto a dizer, vamos ter aqui discussão de debates políticos. Ou pelo menos vou-vos dizer quais é que aconselho verem. Mas pronto, o primeiro é só amanhã, portanto, também não é isso. Quero comentar uma música que saiu esta semana do Guilherme Duarte, que é um comediante que agora está a dar uma de rapper, não sei como é que se diz. E então ele lançou uma música bué da fixe sobre o preço altíssimo das rendas em Portugal e assim, e do problema da habitação e blá blá blá, e estava muito fixe, isso até chegou ao Parlamento mesmo. A malta do PAN assim levou certos dessa música ao Parlamento para mais uma vez espelhar como a situação em Portugal está grave, não é? Mas pronto, também não é essa música que eu quero comentar, é outra que ele lançou mesmo esta semana, que se chama Rabo Cavalheiro. E então é tipo toda uma música a criticar a maneira como normalmente as músicas de rap são a enaltecer as curvas de uma mulher em vez de a capacidade intelectual, não é? E então esta música que ele fez é uma letra tipo a elogiar as capacidades cerebrais e etc. que uma mulher pode ter, não é? Portanto, e todas as dicas que ele manda têm bué da piada. E pronto, quando eu ouvi a música pela primeira vez, é impossível reter, mesmo que aquilo seja em português, é impossível reter todos os versos. E então, a primeira coisa que disse foi, esta música sou eu. Tipo, há aqui bué de coisas que batem certo. Mas depois fui ouvir outra vez e não, mais metade da música também não sou eu. Mas queria só ler aqui um certo em que eu acho que sou, que é para vocês para vocês verem se não é assim. Diz aqui, é profissional... já agora aproveito para dizer, não vou pôr a música a dar porque senão o episódio não é permitido estar no Spotify, direitos de autor, não é? Portanto, vou eu ler. Também não vou cantar, vou-vos poupar a esse sofrimento, mas vou ler. Então é assim. É profissional e competente no seu trabalho. Se fosse o seu patrão, dava-lhe o dobro do salário. Depois ele diz assim, manda ganda cu, rico e invejável. Boas curvas, conduz bem, é fiável. Isto sou eu, malta. Desculpem lá. Sou competente, sou profissional, trabalho um domingo. Perdi a tarde inteira literalmente a trabalhar. Se fosse o seu patrão, dava-lhe o dobro do salário, só tenho pena que o meu patrão não esteja a cantar esta música. Manda ganda currículo, não é cu, é currículo, invejável. Pá, eu acho que é invejável. Acho que é invejável. Malta, sou PhD quase. Só ainda não escrevi a tese. É como ao outro. Só ainda não escrevi a tese. Mas sou PhD, portanto, é um currículo invejável. E boas curvas. É curvas da estrada. Portanto, eu conduzo bem, faço bem as curvas. Nunca tive um acidente. Se quase tive, sim. Mas nunca tive mesmo. Portanto, Ou melhor, tive um acidente, mas não foi provocado por mim. Foi pelo anormal de trás que não soube travar e foi-me ao cu do carro. Depois, a música continua. Diz aqui que é dama e joga xadrez. Eu detesto, não. Eu desconheço. É o que eu quero dizer. Desconheço como se joga xadrez. Portanto, há aqui uma frasezinha que não sou eu, mas depois volta a ser eu. É boa de línguas, fluente em francês. Oui, je suis. Mais je suis très, très fluente en français. Je nécessite juste de parler en portugais, mais parler portugais, mais avec sotaque français. C'est français ça, non? Mais je suis d'accord. Mais oui, bidibi. E depois continua. Adoro o intelecto, humor e raciocínio. Fala de vários temas com domínio. Não sei se é afecto, amor ou fascínio. Se fosse seu vizinho às reuniões de condomínio. É isto mesmo. Epá, é incrível. Mas depois, lá está, não vê novelas, ela diz que não é fã. E vejo morangos com açúcar. Portanto, a dama que ele está a descrever nesta música é melhor intelectualmente que eu. É essa a conclusão que tiro. Porém, contudo, não obstante, gostei de me rever em algumas das frases. Gostei que ele falasse do meu cu ridículo. Foi isso mesmo. E é isso, malta. Acho que este episódio hoje está uma grande confusão. E aviso já que não me apetecia gravar e gravei. Portanto, se alguém aguentou estes 25 minutos de coisas completamente inúteis,
parabéns, espero que para a semana eu esteja mais motivada para vos falar e produzir um conteúdo um bocadinho melhor. Portanto, boa semana, bom serão domingo, au revoir!